Boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras. Solicito os senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Amaral Bittencourt. Senhor presidente, solicito a dispensa de pareceres das comissões permanentes do projeto de lei PL 89/2025, de minha autoria, que denomina Rua Nilton Bolan. Ressalto que o mesmo já recebeu o parecer da assessoria jurídica da Casa, pela legalidade e constitucionalidade. Provérbios, capítulo 27. O pedido de dispensa de parecer das comissões permanentes do PL 89 está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Amaral Bittencourt. Solicito a inclusão de ordem do dia do projeto de lei PL 89/2025. Pedido de inclusão de pauta do PL 89 na sessão desta sessão está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Provérbios, capítulo 27, versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos que quem odeia são enganosos. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Indicação de número 417/2025, autora Gorete Correia Baroli. Indicação de número 418/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Indicação de número 419 a 421, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 422/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 573/2025, autor Juarez de Jesus. Requerimento de número 574/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 575/2025, autor Antônio Manuel. Requerimento de número 576 a 578, autor Marcos Soares Machado. Requerimento de número 579/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso da tribuna livre por solicitação da mesa diretora, a MESC, Músicos Associados do Estado de Santa Catarina, representado pelo senhor presidente Alisson Ronsani e o secretário Lucas Ronsani, os quais discorrerão sobre os trabalhos da instituição e apresentações do Festival Catarinense. Desta forma, convido para cá dentro o plenário e tome assento junto à mesa diretora. Então, Alisson Lucas, seja bem-vindo. Esta casa sempre estará de portas abertas para as instituições. Hoje nós temos 30 minutos para a nossa tribuna livre. Desta forma, podem ficar à vontade. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todo o legislativo, né? Primeiramente, a gente agradece muito, na pessoa do presidente, a abertura que tivemos aqui na casa. Conversamos com diversas outras instâncias, mas achamos
importante chegar de uma maneira que a gente conseguisse falar com todos, né? Porque a pauta que a gente traz é caríssima, como todos vivemos cultura, né? De uma forma ou de outra. Então, a gente traz essa pauta de uma forma que consiga acessar todos, né? Bom, vou iniciar falando sobre a minha formação. Eu estudei administração na Unesc, né? Sou presidente hoje da Maesc. Logo após, tive um tempo em São Paulo, né? Onde me formei em gestão cultural pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC, e onde pude aprender muito sobre a perspectiva de gestão pública da cultura, do terceiro setor, e como que a gente pode contribuir, né, para a construção das políticas públicas. E assim, volto um pouco para falar do histórico da Maesc, que nasce em 2014. Né? A gente trouxe algumas fotos, depois a gente posso passar e mostrar para vocês. Né? A Maesc nasce de uma iniciativa de músicos que buscavam realmente se associar para desenvolver melhor o setor. Né? Ela surge através da setorial de música do CONCRI, que já tem mais de 10 anos, o Conselho de Cultura de Políticas Públicas Culturais de Criciúma, né? No qual eu fui representante na época da cadeira, titular da cadeira de música, e onde tivemos a oportunidade de entender realmente, né, como que faz cultura, como que a gente faz cultura, como que a gente é parceiro da prefeitura. Falando de prefeitura, vou abrir um parênteses, porque a gente acaba de sair também do evento De Frente para o Futuro, né? Do qual foi um sucesso. Assim, a gente participou do eixo que estava dialogando, o eixo de cultura, esporte e turismo, né? A gente teve um dia inteiro de trocas e assim maravilhosas, assim, um evento promovido pela Fundação Cultural, da qual a gente vive um momento que a gente se orgulha também de um diálogo muito importante, de uma seriedade, de uma disponibilidade realmente diferenciada. A Maesc, nesse período todo, de 2014, a gente compôs e a gente segue compondo até hoje a cadeira de música, né? A gente dá apoio à cadeira de música do Conselho de Cultura, né? Conselho esse também que vem se firmando durante muitos anos de pessoas aptas e estudadas para desenvolver o melhor da cultura para a nossa cidade, e hoje, num momento muito oportuno, de uma política muito aberta, e acho que vai criando mais gosto para todos, e isso a população ganha, né? Bom, após esse período passado, o Lucas, que é secretário, também passou 10 anos em São Paulo. Trabalhamos com grandes teatros, com grandes eventos, com acontecimentos importantes, com grandes músicos, com nomes, e tivemos a oportunidade de aprender muito. Há 5 anos, estamos de volta na região, né? Reativamos a Maesc, porque a mesma também entrou num período de estagnação devido à Covid e toda a questão que o setor da cultura passou, né? Então, reativando ela, a gente tem realizado eventos, né, com parceria com instituições tipo a Unesc, fizemos a recepção de calouros de forma comunitária, de forma que a gente promoveu um evento de chegada para os calouros, são sarais abertos, né, para livre manifestação de arte, e a gente fez também no Balneário Rincão, junto à entidade Ecoar. A gente realizou também no Ribeirão da Ilha, né? E a ideia é que realmente, quando a gente reativa a Maesc, para a gente fazer uma articulação estadual da música, sem pensar no gênero, mas pensar que a nossa indústria fonográfica, a produção nossa de cultura, ela precisa ser vista, né? Para a gente criar mais das aranhas, né? Mais Marlons e Maicons, né? Mais Marília Dutra, né? Mais diversos outros nomes que a gente tem da nossa música que já tiveram um reconhecimento mais amplo, mais Gabi Ferreira, uma representante nossa no The Voice, né? Então a gente reativa a Maesc com esse pensamento e acreditando que isso é de interesse de todo o Estado, de todo o Legislativo, de toda a parte
governamental, porque todo mundo consome cultura. Ontem a gente teve a oportunidade de estar na audiência pública do PIC, o presidente, e a gente teve um momento histórico muito, muito satisfatório, tendo o Tribunal de Contas, tendo o presidente do programa, tendo a presidente Terezinha da Fundação Cultural, representando o governador Jorginho Melo, tendo deputados representando a Comissão de Educação e Cultura. E é engrandecedor. Na fala do próprio representante do Tribunal de Cultura, todos nós pagamos impostos. E todos nós consumimos e produzimos cultura. Né? Então, a Maesc vem para realmente engrandecer esse cenário, né? Entender que nós precisamos valorizar a música, a indústria fonográfica, para além de uma construção artística, filosófica ou qualquer coisa, mas ela gera receita. Ela hoje representa 3,6% do PIB, né, nacional, consequentemente do Estado também. Então, a gente está falando de uma potência de geração de empregos diretos e receitas indiretas, né, dentro da indústria hoteleira, dentro da indústria gastronômica. Então, a gente está trabalhando em transversalidade com todas as outras instâncias. E a Maesc, num certo ponto, quando a gente volta, além desses sarais, a gente passa a realizar, através dos associados, atividades dentro do sistema socioeducativo, do qual estamos buscando mais possibilidades para entrar mais firme dentro do sistema socioeducativo, porque é complexo, né? Não é um público fácil, mas a gente acredita que a arte é um viés importante, né? É um agente transformador, e a gente tem realizado atividades, por exemplo, no Abrigo Nossa Casa, com contação de histórias para as crianças. A gente realizou agora um projeto muito maravilhoso, que o Lucas depois vai poder falar um pouco mais dessas experiências particulares, mas a gente estava colocando 13 crianças para dormir, na hora mais difícil, na hora onde o pai faz falta, na hora onde a mãe faz falta, né? Mais do que em todos os outros momentos também, né? A hora do alento, a hora de receber um carinho, um acolhimento, né? E poder ir para a cama mais confortada, com um imaginário renovado, oxigenado, poder ter bons sonhos, acordar num dia melhor. A gente tem realizado... Esse é um festival que está passando aqui, que é o Festival Criciúma Rock, que foi realizado no ano de 2014. Foram 14 bandas da nossa região que receberam cachês significativos. Muitas delas nunca tinham subido num palco, né, dessa magnitude, principalmente quando a gente fala da música independente, do rock, do reggae, do hardcore, mas também serve para o samba. Eu acho que talvez o sertanejo acaba tendo um pouco mais de acesso e mais conhecimento desse espaço, né? Mas a gente acredita que é um espaço que temos artistas e músicos de qualidade para ocupar a cultura gospel, né? A gente tem diversos artistas de extrema qualidade na nossa região, e a Maesc está nesse pleito, né? Bom, com isso, a gente chega num momento presente, muito importante, né? Desenvolvendo atividades através de um programa que chama Programa Mais Música. Hoje a gente tem um programa desenvolvido junto à Fundação Cultural e à CDL, que a gente visa fomentar o mercado dentro da Praça Néreo Ramos nos dias de sábado mais, porque todos sabem que com as mudanças culturais de consumo, muitas compras pela internet, o comércio também vem passando uma dificuldade muito grande, né? E a gente acredita que a cultura, que a música, o setor da arte é um impulsionador, um fomentador também da interação das pessoas, que logo leva a criança a comer um algodão doce, o pai comprar um salgado, daí ver o tênis que precisa. Então, estar ali convivendo faz parte, né, de viver o centro, de trazer com que esse centro movimentado seja mais seguro, né? E a gente tem desenvolvido esse programa junto à Zeladoria da Praça, junto à Gestão da Praça, junto à Fundação Cultural, junto à CDL. Já vamos para o terceiro sábado mais, de muito sucesso. Tivemos a apresentação da Orquestra Criciumense, a Orquestra Sinfônica Criciumense, que hoje está com o apoio da Banda Cruzeiro do Sul. Então, a nossa responsabilidade
é justamente atuar com todo o setor para que a gente possa amplificar a nossa voz, né? Dito isso, a gente chega na perspectiva de falar do Festival Catarina, né? Como eu falei no começo da minha fala, quando a gente retoma a instituição, a gente retoma com o intuito, presidente, de articular estadualmente, porque a música, a arte, ela precisa circular, né? Assim como uma mercadoria, outras mercadorias, só um mercado pequeno acaba não dando conta de fomentar o quanto custa uma instituição, o quanto custa pagar um advogado, pagar um contador para entrar dentro da legislação dos projetos, dos editais, contratar desenvolvedores de projeto, desenvolver gestão com transparência também, porque é o que a gente acredita que uma instituição sem fins lucrativos deve ter, né? E a gente chega, através do Circuito Catarinense de Cultura, que é a realização da PNAB, um programa do governo federal, né, que passa fundo a fundo recursos através do Sistema Nacional de Cultura, que vem sendo desenvolvido há muito tempo, mas com a pandemia, dentro da Paulo Gustavo, foi o sistema que possibilitou, né, a salvaguardar o setor cultural durante esse momento de dificuldade, né? Então, hoje, Criciúma, eu quero trazer uma notícia para vocês que eu acho que muitos de vocês não sabem, nem nós, a maioria da população, mas Criciúma é muito bem desenvolvida dentro do Sistema Nacional de Cultura. Junto com algumas pessoas, há muitos anos na Fundação Cultural, né? A gente tem um sistema em pleno funcionamento. A gente tem órgão gestor, que é a Fundação Cultural, a gente tem um plano de cultura plurianual de 10 anos, nós temos um fundo de cultura, que acabou de ser anunciado pela secretária, pela Cris, né, presidente da Fundação Cultural, que vai ser complementado a todas as UFMs, completando R$340 mil esse ano, o fundo de cultura, né. A gente tem um conselho ativo, um conselho que se reúne extraordinariamente todo mês, né? E a gente tem um sistema que funciona, e a gente tem tudo, a gente tem instituições do terceiro setor, né, preparadas para operar esses recursos, e a Maesc é uma delas. Com isso, com essa articulação estadual, a gente traz a proposição do Festival Catarina. O Festival Catarina ele vai ter um dia de pré-festival, que vai ser o dia 13 de setembro. Vão acontecer atividades na Praça Nereu Ramos, durante o período de final da manhã e tarde. Depois a gente vai para a Fundação Cultural, com ações formativas, trazendo a representante do Conselho Estadual, da cadeira de música. Teremos um link com o conselheiro da Setorial de Música do município também. Vamos passar para os artistas a importância de saberem gerir as suas carreiras, como captar fundos também para desenvolver o trabalho, né? Como gerar autonomia. Vamos ter uma celebração. E no dia 20, a gente passa para as atrações estaduais, no qual já em comunicação, que estamos levando amanhã os documentos para a DTT e para a Guarda Municipal, mas que já temos nosso aviso prévio, né? Tudo conforme a legislação, conforme a melhor forma para a população vir apreciar, que é um presente para Criciúma. É um festival que ele tem caráter itinerante, então Criciúma está recebendo a primeira edição, né? A gente vai ter atrações como Ana Paula da Silva, que é uma musicista de Joinville, que tem 30 anos de carreira, toca mais no Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, e hoje, com eventos como Maratona Cultural em Florianópolis, tem recebido mais respaldo no Estado, 7 discos lançados, e faz o lançamento do 8º disco no festival. Então, o festival traz esse estímulo de novos trabalhos aparecerem, né? A gente vai ter a banda que traz um dos maiores sucessos do reggae nacional, que é o Nós na Aldeia, né? Que é uma banda que tem uma temática de música. Então, a gente escolheu muito tudo sobre a temática para a gente ter um evento livre para a família poder ir, né? A gente vai construir uma praça de alimentação ali na Rua 6 de Janeiro, com bar, com food trucks e outras perspectivas para estimular o comércio local também, né?
A gente está, o Catarina, a gente está procurando diversos empresariados, e hoje viemos aqui dentro dessa casa procurar apoio também, porque é difícil fazer um festival, porque a maior dificuldade que a gente tem é que a gente é um povo que não é acostumado a consumir a nossa própria cultura, né? A gente traz muita coisa de fora, e o nosso principal trabalho é trazer um estímulo para que a gente acredite, assim como a gente acredita no moleque que sai do CT do Criciúma e ele vira. A gente quer fazer com que a cultura, que a música tenha mais representantes e leve a nossa cidade para as páginas dos principais jornais, para as manchetes, porque a gente sabe que a cidade ganha com isso, né? A gente está falando de sonhos, mas a gente está falando de realidade também, né? A gente tem mais Exclusivos Cabides, que é uma banda de Florianópolis, de pessoas muito jovens, mas que estão ganhando o Brasil, estão indicados para o Grammy Latino, né? Estão participando, disputando o Grammy Latino. A gente tem Prata da Casa, Lud Lucas e Veveto, que são artistas daqui, né? E a gente tem mais uma banda de Santa Rosa do Sul e estamos buscando mais uma do Oeste. Então, a perspectiva é que até 2027 a gente atinja todas as macro-regiões do estado circulando com esse festival. E a música de Criciúma também vai circular junto com ele. Daí um detalhe importante. Eu acho que o vereador Neto tem conhecimento dos custos de um evento desse, mas a gente está fazendo esse evento com R$40 mil, né? Então, com R$40 mil, a gente, na verdade, trabalhando sem ser com essa articulação toda, a gente não pagaria nem o line, não pagaria nem os artistas, né? A gente batendo de porta em porta no empresariado, com nossas habilidades, né? Eu sou bioconstrutor, trabalho com estruturas, a gente já tem colocado nossas estruturas na praça, os domos geodésicos, né? A gente vai juntar todas as ferramentas que a gente tem para acreditar nesse festival, porque a gente acredita que esse é o momento da música catarinense, esse é um momento de união, né, das nossas culturas. A gente saiu desse encontro hoje de Frente para o Futuro falando disso, de integração, né? A gente é um estado formado por muitas etnias, por muitas culturas. A gente precisa integralizar para a gente tirar o máximo disso, tanto pela harmonia, quanto pela saúde mental das pessoas. Esse é o papel da cultura, né? Para além do divertimento, assim como a contação de histórias para as crianças, um pai sair com seu filho, poder ouvir uma música, dar risada, é chegar num final de sábado, no domingo, com a esperança de começar uma semana mais feliz, né? E isso faz diferença, porque quando cada um de vocês tem um dia feliz, no final de semana, eu tenho certeza que o rendimento da Câmara, depois de uma agroponte, né? Eu acredito que, apesar do cansaço que gera em todo mundo, mas gera uma possibilidade de diálogos, de perspectivas renovadas, né? Então, a gente vem hoje apresentar a Maesc, dizer que estamos aqui, que estamos de portas abertas, que a gente conta com todos, porque a gente acredita que a cultura é um tema transversal, que passa por todos, de coração. A gente acredita que a gente vai construir uma Criciúma para os próximos 25 anos, que foi o debate de hoje. Eu acho que foi muito enriquecedor para estar aqui hoje, porque foi esperançoso. A gente estava com a SIC, a gente estava com a CDL, com o SEBRAE, com o SESC, com a Fundação Cultural, com a Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Turismo, todas dialogando, e todo mundo saiu muito esperançoso. Eu não vou me alongar, mas, né, vou passar a palavra para o Lucas para ele contar das experiências que a gente tem tido nos asilos, as experiências que a gente tem tido dentro do sistema socioeducativo e o quanto é importante essas ações que a gente vem fazendo. Sobre o Festival Catarina, a gente está deixando uma explicação um pouco melhor, a gente vai coletar o contato de todos, porque a gente tem demandas específicas, né, que a gente não conseguiu alcançar, que não vão impedir do festival acontecer. Mas, com certeza, com o apoio de todos, a gente vai fazer esse primeiro festival, uma vitrine, né, para a música criciumense, uma vitrine para a conjuntura política de Criciúma e, com certeza, para a Praça Nereu Ramos, que precisa dessa atenção, e a gente está fazendo o melhor possível para entregar um bom trabalho de qualidade. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Peço licença para falar. Eu sou Lucas, meu nome artístico é Lud Lucas. Sou músico desde muito jovem, me profissionalizei também muito jovem. Fiz universidade de música em Florianópolis. Em função da ânsia de estar tocando, acabei não concluindo, cheguei no finalzinho, não concluí. E ouvi o Alisson falar, com a atenção de vocês, trazer todo esse caminho da Maesc, né, e da importância que é o setor cultural também para a nossa sociedade. Eu gostaria de passear um pouquinho. Eu fiz as atividades que ele foi mencionando, tanto as atividades nos asilos, quanto na nossa casa. Eu também sou oficineiro na Casa da Infância, que é um outro órgão importantíssimo da nossa cidade. Então, eu trabalhei com a música desde a criança de 0 anos, que tinha muitas vezes a gente contando história, até as pessoas que já estão com a vida mais vivida, né, e aproveitando seus últimos dias, seus últimos anos aqui, né. E uma coisa que eu vou percebendo e que eu uso como provocação, né, a gente traz aqui inúmeros materiais, trabalha em cima de coisas reais que são necessárias para a gente conseguir vislumbrar sobre o que está falando, mas o campo subjetivo da música é um campo muito especial, né. A música, né, vou perguntar para vocês já viram uma música? Viram com o olho uma música? Pegou na mão? Pegou na mão uma música? Sentiu o gosto? Não dá, né? Então, assim, a música a gente pode considerar como algo mágico. E algo mágico disponível todo dia, né? E quando eu vou num asilo e eu toco e eu vejo que aquilo gera nas pessoas, é um negócio inacreditável, assim, da troca de energia que você tem, da esperança do suspiro de um dia melhor que uma música pode dar, né? E a gente, com o Festival Catarina, quer trazer esse suspiro, essa esperança de uma identificação cultural em que nós nos vejamos nas pessoas que estão no palco cantando e que isso possa ter força para a gente não ter que esperar, né, a subjetividade de uma pessoa de um outro lugar que às vezes não corresponde tão bem à nossa realidade, né, ser quem vai nos guiar. Então, assim, a ideia do Festival Catarina é justamente trazer esse fortalecimento da identidade cultural da nossa sociedade e a gente poder se ver como agentes que influenciam na música e no subjetivo do nosso Estado e do nosso país, né? E era só isso mesmo, eu queria falar rapidinho, só para trazer esse lugar da importância, do quanto é tocante mesmo a gente poder sentir música e viver, e ela é universal, né? A música é muito generosa, ela não pede nada de volta, né? E a gente precisa dela para viver. Muitas vezes, uma música consegue tocar mais do que um lugar religioso, ela está em todos os espaços, inclusive nos religiosos, né? Então, só para evocar esse poder da música, né, e o quanto ela pode ser curativa e transformadora dentro da nossa sociedade. Obrigado. A gente fala assim, a gente finalizou o encontro de hoje entendendo a transversalidade da cultura, porque ela alivia a fila do SUS, ela é um agente que realmente atua na prevenção do crime, né, em diversas comunidades. A gente tem exemplos aqui como o projeto Nunca Pare de Sonhar, dentro do bairro Renascer, né? A gente tem exemplos dentro das igrejas, dentro dos cultos, né? A música está presente em todos os lugares, né? E ela é valorizada em todos os lugares. Então, a gente quer trazer essa visão universalizada da música, né? A gente teve, nesse Mais Música, que é um programa que abarca 4 eixos, mais música ao vivo na praça, mais música para a terceira idade, mais música para a infância e mais músicas em ações sociais. O último, a gente teve 45 músicos tocando na orquestra sinfônica, né? Muitos deles da orquestra da Assembleia, da igreja, né? Somado a músicos da Banda Cruzeiro do Sul, uma entidade que tem dezenas de anos em Criciúma, né? A gente teve o Veveto, a gente teve a Brida, o Ralph, a gente tem outros convidados, o Zion, a gente convidou o Lu, né? São futuros que vão participar, o Fabrício, poeta. Então, a gente tem diversos nomes realmente com um potencial muito incrível na nossa região. E, olha, a gente teve a apresentação de Boi de Mamão, né? Que também está dentro da nossa cultura tradicional, açoriana, né? E a gente realmente quer a atenção dos senhores e senhoras assim,
para entender que a gente está fazendo um trabalho sério junto à música, que a gente está com a instituição aberta para conversar. Presidente, a gente tem a disponibilidade de dialogar com todos. A gente vai pedir a licença para a gente, os que estiverem disponíveis para deixar o nosso contato, para que estiverem disponíveis para nos receber, né? A gente poder vir aqui dialogar, apresentar nossas demandas, mandar por e-mail, né? Porque a gente precisa de pouquinha coisa para contemplar um festival hoje, né? A gente está vindo trazer essa pauta porque eu acho que é a vitrine do nosso trabalho. A gente vai poder mostrar para vocês, poder mostrar para a cidade de Criciúma, poder mostrar para o Estado qual é o nosso empenho, qual é a nossa verdadeira capacidade e nossa verdadeira intuição, né, junto à música. E contamos com a colaboração de vocês. Eu agradeço mais uma vez ao Márcio, presidente, agradeço a todos que abriram já seus gabinetes para a gente conversar, né, e a gente se coloca à disposição, se tiver algum questionamento também. Vereador Neto vai fazer o uso da palavra. Com certeza, vereador. Boa tarde, presidente, mesa diretora, nobres colegas. Lucas, Alisson, prazer ter vocês aqui. Vocês são filhos do Jaco, Ronsane? Do Joelso. Os dois? Meu amigo conterrâneo do distrito de Romaina. Teu pai é meu parceiro. Recebi ele há pouco tempo no nosso gabinete, mas eu subo nessa tribuna para elogiar o trabalho de vocês, o trabalho sério da Maesc, o trabalho sério que vocês têm feito, e é muito dificultoso. Faz 10 dias que lancemos um projeto e aprovou, através dessa casa, o projeto da Calçada da Fama. E quando eu falo do projeto da Calçada da Fama, nobres vereadores, que muitas pessoas talvez tenham rido aí fora da gente, é para manejar essas pessoas assim, ó, que talvez a cidade não tenha conhecimento, e é para botar o pé da Calçada da Fama de vocês, que fazem história na cultura da cidade de Criciúma e têm o reconhecimento zero. Pode contar com esse vereador, que eu sei o trabalho que vocês fazem. Dei 100 mil reais agora, através do deputado Marcos Vieira, para Cruzeiro do Sul, para comprar toda a orquestra nova. Eu sei o quanto isso é árduo e o quanto é dificultoso. Vocês sabem que eu trabalho com eventos na cidade de Criciúma. E eu tenho certeza que a maioria da população não sabe que sexta-feira nós temos um show nacional na cidade da dupla Guilherme e Santiago. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não valoriza a nossa própria cidade e as outras pessoas vêm de fora. Eu estava conversando com o prefeito Vaguinho, e ele é um cara muito sábio e muito inteligente. Vocês estavam juntamente na palestra. Quando se faz um show desse e traz para a nossa cidade, o show desse ele custa muito caro. E essa questão de ECAD, o Nicolas sabe o que eu estou falando. Impostos. Vereador Miri, ele tinha que ir diretamente para a cultura. Para a galera que faz acontecer. Aqueles que estão lá todo dia, que tem projeto sério, como o Festival Catarina, e estão passando pires na cidade para tentar fazer acontecer o evento. Tenho conversado muito com a Cris, da Fundação Cultural, e olha que esse mandato tem olhado muito para o esporte e para a cultura. Mas a gente sabe o quanto é difícil. Pode contar com esse vereador, eu sei da necessidade de vocês. E vocês têm que vir mais vezes nessa casa. Não só através desse vereador que é do ramo de eventos, mas todos eles aqui, tenho certeza, que vão ser parceiro e poder contribuir com vocês. Porque eu vi a mãe desses moleques chorando, de verdade. Eu conheço a história de vocês, participei com vocês no festival, e vocês são diferenciados, cara, de verdade mesmo. E são talentos aqui da nossa cidade, como foi revelado o Marlon e Maicon, essa turma toda que eles falaram aí, que a gente não tem conhecimento, mas sim, vocês têm a cultura e resgatam a história da nossa cidade. Eu acho, presidente, que essa casa
e vai ser parceira, juntamente à cultura, e fazer algo, a Maesc, porque hoje é uma entidade seríssima que tem feito acontecer na cidade de Criciúma. Conta com esse vereador. Eu sei o quanto é difícil mandar emenda parlamentar, isso é muito difícil, mas se a gente pudesse realizar esse evento voltado à cultura, sem vocês passar o trabalho que estão passando, eu tenho certeza que o prefeito Vaguinho tem ajudado muito, tem sido parceiro, mas essa Casa Legislativa ela pode ser mais parceira ainda e pode ajudar muitos senhores. Conta sempre comigo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mais algum vereador? A vereadora Giovana Mondarno. Boa tarde, presidente, Alisson, Lucas, a todos os colegas vereadores, quem também está nos acompanhando aqui presencialmente. E queria dizer, presidente, que tomei pé do projeto deles e, sobretudo, o impacto que eles têm causado já há muitos anos aqui em Criciúma. E, nesse sentido, vereadores, me despertou um assunto que a gente tem tratado aqui de maneira bastante profunda, que é a ocupação do centro da cidade, né, dessa identidade de Criciúma, especialmente nesse ano do centenário, o quanto que isso é absolutamente fundamental, não só resgatar a nossa identidade, mas recriar as nossas formas de ocupação do espaço público, né? Discutir direito à cidade, por exemplo, é falar sobre a rua coberta. Quando eu pautei aqui, há uns meses atrás, e apresentei uma proposta de incentivos fiscais, por exemplo, para a instalação de estabelecimentos nesse lugar da rua coberta, para justamente promover esse ambiente da música, da cultura, e entendendo que a cidade precisa voltar a viver. E viver ocupando esses espaços que são promovidos para a ocupação das pessoas, né? Então, nesse sentido, quero manifestar também, presidente, o meu apoio, né, e a manutenção desse projeto. E dentro dos nossos esforços aqui da Câmara, certamente vocês poderão contar com essa mesa diretora que sempre faz bem desenvolver os projetos aqui dessa cidade. Obrigada. Perfeito. Mais algum vereador queira deixar as suas mensagens? Eu só iria pedir, Alisson e Lucas, para reforçar local certinho e a data. Tá. Vou só fazer um complemento aqui, agradecer Neto, agradecer a Giovana a manifestação. E quando o Neto cita o meu pai, Joelson, né, a gente não pode deixar aqui de prestar homenagem que em 1986 lançou o primeiro disco de música autoral de Criciúma e de todo o interior de Santa Catarina. Fora isso, tinham sido 3 bandas, presidente: Expresso Rural, Grupo Engenho e Ratones, se eu não me engano. Tá? Então, a gente teve... isso fez... E esse movimento de uma galera do Rio Maina sair para ir gravar no Rio de Janeiro, em 1986, foi histórico. Né? E trouxe esperança, o que a música traz, o que a cultura traz é união, é a representação de um povo, de um lugar que sente que em algum momento venceu, né? É como quando o Tigre sobe para a Série A, né? É quando ele joga bem a Série A, é melhor ainda, né? É melhor ainda. Então, tipo, quero dizer, quando ele viu minha mãe se emocionar, que a minha mãe trabalha mais há 20 anos dentro dessa questão das medidas socioeducativas, dentro do social, a gente aprendeu com ela a olhar que a arte precisa estar nesse lugar também, né? Minha mãe Maria do Carmo. Então, a gente também presta essa homenagem e a gente reforça que o Festival Catarina é dia 20 de setembro, na rua 6 de janeiro, a partir das 15 horas, vão ter atração de toda a cidade. Eu tenho certeza que todos vocês vão aqui vão adorar. Tenho certeza que vocês não vão ouvir nada que vocês vão se sentir ofendidos e que, se tiver, a gente vai conversar, a gente vai debater, porque eu acho que o dissenso ele faz a gente crescer. O dissenso não pode ser para a gente regredir. O dissenso existe para a gente construir uma sociedade melhor, né? E quero deixar bem claro aqui que, por exemplo, na figura do Luciano, gestor da praça, hoje, a gente tem dialogado muito o quanto impacta na segurança pública isso, né? O quanto impacta a gente conseguir manter os espaços seguros
e acolher de forma humana, que nem o nosso prefeito tem dado exemplo, né? As diferenças sociais, né? Então, a gente agradece. Não sei se tem mais alguma coisa que gostaria de complementar, Lucas. A gente agradece a todos. A gente tem mais um dia 13 de pré-festival que vai acontecer na praça. A gente vai preparar algo lá que vai ser impossível não ver. A gente vai fazer um presente para Criciúma e a gente conta com vocês. Muito obrigado, presidente, mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado a todos os vereadores, senhores, e até breve. Perfeitamente. Esta casa sempre terá o apoio, principalmente lá na questão da cultura, do resgate da nossa identidade. Essa casa, tenho certeza que os 17 vereadores sempre vão trabalhar unidos e juntos. Conte sempre com a gente. E, então, nesse momento, os trabalhos serão suspensos por até 5 minutos para que possamos nos despedir dos nossos convidados. Abertos os trabalhos, passamos agora para o horário político. Para os do horário político, iniciamos hoje, conforme sorteio, vereador do União Brasil, vereador Neri Xavier declina. Vereadores do PL, vereador Ademir José Honorado. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, que nos assistem aqui em casa. Eu vi há pouco aí o Marlon Zapelin, nosso suplente do PL, aí também passeando. Hoje eu só venho para fazer uma deferência aqui para o povo boliviano, né? Dia do basta, né? Basta do socialismo, basta do comunismo. Então, a Bolívia se livrou. O povo boliviano, realmente, ele enterrou de vez, né? Esse povo maldito, né? Que rouba, destrói, mata, aniquila. Enfim, o ser humano... Onde passa, eles aniquilam tudo e acabam com tudo, né? E fazem massa de manobras e aniquilou milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, esse tipo de regime, né? Então, ou seja, pôs fim, né? O povo fez o fim da esquerda naquela região lá, botou o Evo Morales para dormir. Fez bem, né? Logicamente, foi sempre apoiado pela Venezuela, por Cuba, pelo próprio PT, né? E também esse pessoal Bom, enfim, esse povo danado, Folha de São Paulo e companhia. Eu digo isso porque eu conheço bem aquela parte da Bolívia ali, na região de Corumbá, aquele Porto Quijaro, Porto Soares. Eu já fui naquela região lá 4, 5 vezes. A gente sempre vai lá pescar, ali em Corumbá, então sempre dava um pulinho. E eu fui lá, acho que 4 ou 5 vezes, se eu não me engano. Então, a primeira vez foi quase 20 anos atrás. Então, era bacana de ir lá, né? Aquela pujança, os shoppings, era uma felicidade que só, o comércio forte e tudo mais. E como eu vi e presenciei, também vi o declínio nas vezes que a gente foi vindo lá, visitando, e aquilo foi diminuindo. A última vez que eu fui foi agora, 2 anos atrás, em 2023, vereador Potelec. Fui eu e minha esposa, fomos em 12, 13 casais, enfim, 13 casais. Fomos lá fazer uma pesca no Pantanal e fomos lá, já fiz questão de ir, até para mostrar, né, para minha esposa ali junto. Shoppings, coisa bacana, tudo quebrado, tudo fechado, tudo na penumbra. Aí o lugar que a gente foi, onde tinha tipo uma feira, né, tipo o Paraguai, que a gente fala, que a gente vê, que ainda está resistindo lá, mal, mas tudo aquelas partes de lanchonete boa que tinha, restaurante, aquilo, mas foi assim, então só vê, cara, crianças rolando para um lado para o outro, assim, um negócio, tudo a ruína, a bancarrota, vereador Toninho. Então, uma tristeza muito grande, né? Então, esse regime ditatorial que nem está na Venezuela, daqui a pouco também vai se acabar. Aqui no Brasil, tem uns crápulas aí também, logicamente é questão de tempo também que vai se dar certo, eles tomaram as igrejas, as escolas, enfim, as universidades, né? Então, eu digo, viva a vitória, né, da direita naquela região ali da Bolívia, que daqui para frente,
isso só vai se elevar mais e mais e vai ser uma virada mundial para esse sentido. Então é isso aí. Obrigado. Parabéns ao povo bolivariano. Né? Amém. Um abraço. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. Presidente, hoje é dia 19 de agosto. Dia de celebrarmos o Dia do Ciclista. Uma data que nos faz refletir sobre a importância, vereador Miri, desse meio de transporte sustentável, saudável e acessível, mas que também nos lembra dos desafios diários que nós enfrentamos para quem realmente utiliza a bicicleta para trabalhar, para fazer esporte, para fazer lazer. Desde o primeiro dia que eu cheguei nessa casa, vereador Toninho da Embralite, eu levanto essa bandeira da mobilidade ativa. Foram inúmeros requerimentos, foram audiência pública com a frente parlamentar sobre mobilidade urbana e ciclovia. Foi mobilização feita na própria Avenida Centenário, uma mobilização pacífica na Avenida Centenário, cobrando ciclovia. Eu tenho trabalhado bastante. Inclusive, trouxe agora recentemente o grupo de ciclistas, Juntos Somos Mais Fortes, para falar sobre a importância da ciclovia na nossa cidade. Essa é uma pauta que eu não abro mão. Enquanto ela não se tornar realidade, eu não vou me calar. Já falei aqui em outro momento. Mas hoje, dia 19 de agosto, dia do ciclista, eu estou aqui para dizer que eu recebi com muita, mas muita satisfação a notícia divulgada pelo prefeito Wagner Espíndola, por meio da imprensa, anunciando, sim, o interesse do Executivo em desenvolver uma revitalização na Avenida Centenário, contemplando o espaço não só para ciclistas, mas para corredores, cadeirantes e pedestres em gerais. E acredito que esse, sim, é um passo fundamental para o futuro da mobilidade urbana de Criciúma. O próprio plano de mobilidade urbana que a Prefeitura Municipal de Criciúma contratou, ele já apontava com muita clareza a necessidade de termos uma ciclovia na Avenida Centenário, para que possamos dar mais segurança, mais qualidade de vida e inclusão a todos que utilizam esse espaço, seja para lazer, seja para o trabalho. Há uma necessidade. É importante destacar que a mobilidade ativa, caminhar, pedalar, ou usar outros meios sustentáveis já é realidade em várias cidades desenvolvidas e precisa ser fortalecida aqui na cidade de Criciúma. Vereador, uma ciclovia. Você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Luiz Fontana. Muito obrigado, vereador Luiz Fontana. Uma ciclovia não é apenas uma faixa de asfalto. É um instrumento de saúde, de segurança e de sustentabilidade e, acima de tudo, de respeito às pessoas. E eu acredito, sim, vereador Amaral, que o momento é agora. Criciúma não pode mais esperar. Nós precisamos dar um salto na qualidade de infraestrutura. Infraestrutura urbana. A cidade é centenária, mas, infelizmente, a Avenida Centenário ela não está à altura do que representa a nossa cidade. Nós precisamos, sim, dessa ciclovia. E que essa ciclovia seja apenas o início de uma rede maior, conectando os bairros, espaços de lazer e área de trabalho, preparando Criciúma para o futuro que a nossa população merece. E eu acredito, sim, acredito que o prefeito vai ter culhão, vereador Obadias Benones, de tirar esse projeto do papel, que até agora, nada. Era isso, presidente. Seguimos com os vereadores do PL, o vereador Nicola Martins. Senhor presidente,
Eu nem ia levantar, mas só destacar que a moção que a gente aprovou ontem aqui nessa casa sobre o Morro dos Cavalos, a ideia é fazer um movimento para que mais casas aprovem. E ontem ainda eu recebi contato de vários vereadores da região pedindo o texto da moção para poder aprovar também. E eu quero aqui destacar o vereador Gilson Clemes, de Cocal do Sul, vereador Felipe Dordete, de Forquilinha, vereador Charles Carnim, que ontem mesmo já conseguiu aprovar lá em Içara, vereador Luciano Formentin, de Morro da Fumaça, vereador Juliano Mondardo Dalmolin, de Nova Veneza, vereadores Murilo Hoffmann e Jana Coan, de Orleães, vereadora Morgana de Meleiro, vereador Fabiano de Passo de Torres, vereador Matheus Gelinski, de Imbituba, vereador João Zabotti, de Tubarão, e tantos outros vereadores e existem ainda tantas outras cidades que ainda a gente não conseguiu contato. Então, os vereadores que tiverem contato com outros vereadores dessas outras cidades, principalmente a Murel e a MESC, se puderem também ajudar a gente encaminhar e aprovar no máximo de municípios e de câmaras de vereadores que for possível, melhor. Ainda faltam muitos municípios da MESC e da Murel, a gente aos poucos está fazendo contato, mas é bom que a gente consiga aprovar o quanto antes para entregar para a CIT, a CIVA e a SIC, que estão fazendo esse movimento para entregar depois lá na NTT. Obrigado, presidente. Vereador, questão de ordem cedida ao vereador Luiz Fontana. Boa tarde, presidente. Gostaria de enviar condolências a Maria Bernadette de Matos, Portugal, uma paciente minha, da minha equipe do CERC, uma paciente muito estimada, que faleceu hoje. Atendido de plano, vereador. Vereador do PL, Obadias Beno declina. Vereador MDB, Marquinhos Machado. Presidente, muito boa noite, colegas da mesa diretora, colegas vereadores, público que assiste nas galerias e em casa. Cumprimentar de forma muito especial o nosso líder do governo, o vereador Toninho Nembrelite, que com sua sapiência nos enche de conselhos e experiências. Só dizer de forma muito respeitosa e com muita humildade que a Câmara de Vereadores de Criciúma, desde o dia 22 de abril, tem uma comissão especial que trata sobre essa questão do Morro dos Cavalos de forma coletiva, com todas as bancadas aqui da casa. Vereadores que se dispuseram de abdicar de reuniões de seus mandatos para trabalhar uma pauta de forma institucional com ainda mais força. Fizemos várias reuniões, várias visitas, inclusive já temos entrevistas marcadas amanhã para falar sobre o relatório que nós apresentamos aqui na reunião da comissão hoje à tarde. Inúmeras câmaras na região do Extremo Sul, da Amurel e da ANREC, que já formaram uma comissão para debater este tema tão importante, que é um gargalo que trava o desenvolvimento da região. E, de forma muito humilde, eu quero convidar o vereador Nicola Martins para participar dessa comissão e trabalhar nela de forma coletiva. Porque se usarmos os mandatos de forma individual, quando a Casa Legislativa tem uma comissão especial para tratar sobre o tema, e aí a gente está fazendo um desserviço. Nós da comissão e o mandato do colega, porque daí a gente fica indiretamente medindo forças. Então, quero convidar o colega para participar da comissão, junto com o vereador Ademir, que também é do PL, liderança do PL, inclusive, né, para participar da comissão e contribuir com o debate, tendo em vista a sua desenvoltura intelectual, os seus contatos em Brasília, no governo do Estado de Santa Catarina, para que a gente não fique dividindo esforços e aí sim somando de forma institucional para tirar isso do papel. Porque a comissão, desde o começo, tinha apenas um intuito: levantar a bandeira de forma coletiva e institucional para que não se partidarize, que não seja de forma individualista, para que a gente possa efetivamente tirar as coisas do papel. Obrigado, presidente. Vereador do Republicano. Questão de ordem cedida ao vereador Neto Joni. Minha questão de ordem, senhor presidente, solicita a retirada de determinação da moção número 19/2025, de minha autoria. Atendido de plano, vereador. Obrigado, presidente.
Agora sim, vereador do Republicano, vereador Odinei Potelec declina, vereador do PSDB, vereador Daniel Cipriano, declina, vereadora Gorete Boroli, declina, vereador Miri D'Agostin, vereador ausente, vereador Antônio Manuel, declina, vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, de maneira breve, eu subo aqui nessa tribuna, porque amanhã a gente vai ter a inauguração da Superintendência de Trânsito lá no bairro Pinheirinho. E fico muito feliz, senhor presidente, avaliando esses 7 meses de trabalho do sargento Edno. A gente sabe que não é fácil cuidar do trânsito aqui na cidade de Criciúma, tendo visto que a nossa cidade é um polo, né? E o trânsito na cidade de Criciúma, ele é muito denso. E aproximadamente passa esse semestre, foi dito aqui nessa tribuna, quando o Vinícius e o Edno estiveram aqui, né, aproximadamente 6 milhões de veículos. E penso que a Superintendência de Trânsito, ela vai, instalada lá na região ali da Grande Pinheirinho, ela vai trazer, além da questão da mobilidade urbana, a questão da segurança. Embora o agente de trânsito, ele cuide de trânsito, mas justamente na questão do trânsito a gente tem relacionado a questão das drogas, os pedintes, dos moradores de rua, que infelizmente estão viciados em crack. Então, o agente de trânsito, naquele momento, ele tem a competência legal de fazer a abordagem, chamar a Secretaria de Assistência Social e, junto com os seus técnicos, fazer a abordagem humanizada daquele cidadão que se encontra em situação de rua. E diga-se, senhor presidente, que hoje, 19, além do dia o ciclista, é o dia das pessoas em situação de rua. E esse dia ele foi escolhido porque, na década de 80, a gente teve o massacre da Sé, onde crianças e adolescentes em situação de rua e drogadição naquela época, eles foram assassinados ao arbítrio do Estado. Então, se comemora essa data também, que é a data de conscientização e de combate, né, a que as pessoas elas permaneçam na rua. E falando nisso, senhor presidente, eu não posso aqui deixar de citar a nossa secretária, a Dude, que tem trabalhado incansavelmente, empenhadamente, de maneira muito técnica, às vezes sofrendo as pressões que são naturais da própria política, de querer se atravessar em uma decisão que muitas vezes é técnica. Então, aqui, eu faço essa menção à nossa secretária Dude pela coragem de levantar essa pauta e querer resolver esse problema. Porque lutar, senhor presidente, pela dignidade humana e os direitos humanos no nosso país, há de ter coragem. Então, os meus parabéns à secretária Dude nessa data. Fazer uso da palavra o vereador do PSD, Márcio Daró. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Muito bem, colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste de forma virtual, presencial, aqui nas galerias da nossa casa. Volto a subir à tribuna, falando do evento de amanhã, às 19 horas, no Teatro Elias Angeloni, Criciúma Mulher. O convite muito bem elaborado, bonito,
Mas o importante muito vai ser as ações prestadas no dia de amanhã. Homenagem às escolhedeiras, como já falamos, um curta-metragem que é um vídeo curto, 5 minutinhos, mas muito emocionante. Apresentações artísticas, entregas de placa, painéis e, claro, encerrando com Laine Vargas, que muitos conhecem da televisão, dos canais de comunicações. Então, esse é um evento ligado muito e direcionado diretamente às mulheres. Vamos ter OAB Mulher, vai ter a equipe que trabalha com leite materno, porque agosto também é o mês do incentivo à amamentação, e também não podemos deixar de estarmos falando da questão da violência contra mulheres, que também, em mês de agosto, que também traz esse tema muito importante. Então, deixo convite a todos, reforço convite aos nossos vereadores e vereadoras, mas é uma ação do Legislativo que toda esta casa está envolvida, onde temos que agradecer o empenho tanto da Letícia quanto do Soares, toda a equipe que está trabalhando em cima desse evento já há algum tempo. Temos, na realidade, uma dedicação de todos os servidores, todos que precisamos aqui estiveram junto conosco. Temos a servidora Dani também, que está engajada junto com a Letícia. Eu tenho certeza que vai ser um grande evento, onde já temos próximo, já podemos dizer que temos 600 pessoas inscritas já para o evento de amanhã. Então, a repercussão muito positiva e, claro, que uma homenagem merecidíssima a essas mulheres que estarão representando todas as mulheres que fizeram história de nossa cidade. E o nosso centenário, com certeza, um centenário de emancipação política, jamais poderíamos deixar de fazer um ato desse, homenageando todas essas mulheres vencedoras. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Amaral Bittencourt. O senhor dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, mesa diretora, hoje estou muito feliz, agradecido a Deus, porque a política, como diz o nosso deputado Júlio Garcia, é a arte de fazer o bem. E ontem eu gostaria que passasse aqui no telão as fotos, por favor. Ontem eu fui homenageado pela confraria Amigos de Mandela, um grupo de amigos negros que fizeram essa homenagem para mim, pelo fato desse vereador ser o primeiro presidente negro aqui desta casa. Estou muito feliz, um feito que também a nossa excelentíssima vereadora Tati Teixeira também conseguiu para as mulheres. Então, ontem foi uma noite de bênção, uma noite de glória. Quero aqui agradecer essa homenagem feita a mim, a minha família. Isso nos dá força para que a gente continue trabalhando e ajudando as pessoas. Eu sempre falo nas minhas entrevistas que eu não participo de movimento negros. Eu sou um negro em movimento para todas as classes, porque eu sou cidadão cristiumense e tenho trabalhado todo santo dia para servir as pessoas. E agradeço a Deus por ter me dado saúde e força para mim continuar trabalhando. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, e muito obrigado à confraria Amigos de Mandela. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Indicação de número 417/2025, autora Gorete Mendes Correia Boroli. Pavimentação asfáltica na rua Imigrante Pierini, bairro Pinheirinho.
Indicação de número 418/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Limpeza e manutenção, inclusive com substituição de tampas que estão danificadas de bocas de lobo, localizada na rua Getúlio Cândido Albino, de frente aos móveis de número 354, 440, 590, 606 e 700, no bairro Nova Esperança. Requerimento número 573/2025, autor Juarez de Jesus. Envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, AFASC, solicitando as seguintes informações e documentos: planilha com o nome do diretor ou diretora do Centro de Educação Infantil que elabora os respectivos diplomas que comprovem a formação em curso de graduação em pedagogia. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 419/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa de rua Maria Zacarias Leandro, no bairro São Domingos. Indicação de número 420/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa da rua José Luciano da Silva Honorato, bairro Quarta Linha. Indicação de número 421/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa da rua Maria Ivone Gomes Spiller, bairro Quarta Linha. Requerimento de número 574/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: considerando o intenso fluxo de veículos na rodovia José Spiller, especialmente no ponto de cruzamento com a rua Miguel Nápoli, no distrito de Rio Maina, e visando aumentar a segurança várias para os motoristas, pedestres e ciclistas que transitam diariamente pelo local, há possibilidade que esse avalie, em parceria com o governo do Estado, a viabilidade de elaboração de projeto e execução de uma rótula no referido entroncamento? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Ademir Honorato. Boa noite, presidente Amaral. É um prazer lhe ver aqui, presidindo essa mesa aqui, nesse dia tão belo e singelo. Ouvintes, amigos e amigas que estão em casa nos acompanhando, e o pessoal ali do Rio Maina, nesse sentido aqui. Semana retrasada, lá no Rio Maina, eu fiz um requerimento de pedido de estadualização daqueles 400 metros ali, da Luiz Lazarim, da rótula do Anel Viário até a rótula aqui do Rio Maina. E uma possível parceria do município com o Estado para arrumar aquela ponte, aumentar o vácuo, uma trincheira naquela rótula. Só que logo mais à frente tem uma outra travessia. Aqui diz dessas ruas aqui, da José Spiller, que é o acesso Veneza, né? E a Miguel Nápoli, que ela sai lá do centro do Rio Maina, daquele posto, e corta, que vai para as cidades mineiras, aqueles lugares ali, União. Enfim, ali é palco, de vez em quando, de algum acidente, problemas, trancamento. Ainda bem que tem bastante visibilidade, por isso que até não acontece muito, mas é muita incerteza, vereador Toninho. Então, assim, como ali a rodovia é o cruzamento da estadual com a municipal, rodovia estadual com uma rua municipal, de repente, para que o município pegue, que faça um projeto e encaixe também, como também, né, esse pedido ao Estado para fazer essa rótula, que tem espaço ali, questão de, talvez, desapropriar alguns pedaços ali, de alguns terrenos ali, para aumentar uma rótula específica maior, né, do tamanho padrão. Então, aqui, de repente, o município pode pegar e fazer o projeto, pedir essas desapropriações e oferecer para o Estado para construir a rótula. Uma rótula hoje ela não é nada barato, coisa de às vezes 300, meio milhão de reais, depende do tipo que vai fazer, vereador Toninho, né? O tipo, da espécie ali. Então, mas é nesse sentido também para dar aquela, né, essa sequência e até aliviar aquele trânsito ali. Então, senhor vereador, presidente Amaral, peço a aprovação do requerimento para você e para os seus novos colegas. Nossa. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 575/2025, autor Antônio Manuel. Envio de expediente ao gerente regional das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, para que informe: 1.
a possibilidade de substituição dos postes de madeira por postes de concreto nas seguintes ruas localizadas no bairro Imperatriz: Rua Zélia da Silva André, Cirlei Nunes Medeiro, Antônio Clésio do Nascimento, Dário Albano, Luiz Teixeira, Rafael Custódio de Oliveira, Lúcia Machado Dionísio. 2. Em caso afirmativo, informar, outro sim, o prazo de início e de conclusão do respectivo serviço, já em caso negativo, as razões. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Antônio Manuel Toninho da Embralite. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, pessoas que nos acompanham. Estive a semana passada lá no bairro Imperatriz, onde eu fui lá levar uma emenda parlamentar cedida pelo nosso deputado estadual Júlio Garcia para aquela comunidade para uma reforma de um centro comunitário. E, para minha surpresa, as pessoas que lá residem, como eu fui à noite, os pessoal comentaram que as ruas lá, infelizmente, os postes ainda são de madeira, que me surpreendeu, vivendo o momento que nós vivemos, a evolução que nós temos na nossa cidade, vereador Neri. Ainda os postes de madeira, postes que estão inclinados já, colocando em risco até a vida das pessoas, coisa parecida, num vendaval que se deu, coisa parecida. Aí eu estive até a Celesc, conversei com o pessoal da Celesc, pessoalmente, e eles disseram que existe um projeto, que eles estão trabalhando isso, que tem uma dificuldade, porque o comando é lá de cima, né? Não é daqui diretamente. Mas eles pediram que eu, através da Câmara de Vereadores, entrasse com um pedido de requerimento para fortalecer, para dar força a eles para conseguir o objetivo que é trocar esses posteamentos, que realmente se faz necessário. É uma comunidade bastante carente, que precisa de muita atenção nossa, principalmente de nós vereadores, que lá no momento, lá inclusive, estava lá o assessor do vereador Neri, que estava presente, também presenciou essa solicitação também do pessoal lá. E eu acho que, como diz o outro, é nós nos unirmos para atender à necessidade da comunidade. Não importa quem é daqui ou de lá, porque nós somos vereador de toda a cidade. Então, nós temos que trabalhar e, naquilo que a gente puder ajudar, vamos se ajudar. Lá na Próspera, né, o vereador Juarez? Quando sai o requerimento tudo, muita gente diz assim, está chateado. Não, ao contrário. É o vereador que vai lá ajudar na Próspera porque ganhou voto lá também. E ele tem que atender a necessidade da nossa comunidade. Pois não, você de uma parte. Vereador Toninho, já mandamos mensagem ali para o Marcelo, gerente regional da Celesc, para tentar agendar uma reunião ainda essa semana, talvez quinta-feira, se o senhor tiver disponibilidade, eu vou, talvez o vereador Obadias também vá, para que a gente consiga dar esse encaminhamento. Aí, assim que a gente tiver o horário, eu passo no WhatsApp do senhor para a gente poder ir lá na agência. Vou com o maior prazer, vereador. Perfeito. Seria isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 576/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe a esta casa se existe projeto para a revitalização da pintura viária da Rua Líbero João da Silva, no bairro Verdinho. Em caso afirmativo, indicar o prazo previsto para sua execução. Em caso negativo, apresentar a devida justificativa. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 577/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal que informe a esta casa se há projeto para pavimentação asfáltica na rodovia Pedro Manuel Pereira, mais precisamente em frente à Fundação Shalom. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador
Proponente, Marquinhos Machado. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, esse requerimento de número 576, aliás, 577 de 2025, ele já vem de encontro em algumas pautas que este vereador, com humildade, vem trazendo à baila aqui na Câmara. Eu venho falado da importância da Fundação Shalom para o município, aquilo que ela representa e como ela foi constituída na cidade. A gente sabe que aquela área, na sua grande maioria, majoritariamente, é uma área de ACP do carvão, mas é preciso que o município tenha algum projeto nesse sentido de asfaltamento quando a gente conseguir efetivamente virar esse jogo da ACP. Existe uma frente parlamentar aqui na casa, que o vereador Ademir vem capitaneando muito bem, para discutir essa questão da ACP. Então, é importante que a municipalidade já se previna e faça um projeto para que se possa asfaltar aquela rua e a gente, nós, vereadores, buscar, através dos nossos deputados, recurso para asfaltar aquele pedaço que é tão importante para as famílias que usam aquele espaço para promover ainda mais a importância da família na vida das pessoas. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Toninho da Embralite. Senhor presidente, vereadores, parabenizar, Marquinhos, pelo teu requerimento. Ali, a Casa Shalom lá, eu tive o prazer de ajudar a construir. Trabalhei nos domingos, fim de semana lá, cavando o valo, tudo lá. E, na época, nós liberamos 60 caixas d'água. Eu consegui com o senhor Jorge Zanata para que fosse colocado em cada um daqueles locais onde as pessoas ocuparam como nos encontros que tinham lá, que dormiam lá, tá? E importante isso aí, importante porque aquela área lá realmente é uma área degradada que está lá parada no tempo e que, a partir do momento que começa o movimento esse aí, quem sabe lá na frente aquilo ali se torna um local mais agradável para aquela comunidade e, principalmente, que tem um acesso mais bonito para chegar até a Casa Shalom, que é uma casa tão importante, espiritual, que está lá à disposição das pessoas que realmente têm um segmento religioso e que fazem parte daquilo lá e que, no trajeto daquilo ali, dia de chuva, tudo é uma dificuldade. Então, meus parabéns e vamos torcer que dê tudo certo. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ademir Honorato. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras. Vereador Marcos, é muito importante essa... Porque ali é uma região que o pessoal está cobrando faz muito tempo, né? E devido a esse problema que tem da ACP do carvão, é que está trancando. Os prefeitos já teriam pavimentado aquilo lá, a gente já ouviu muito falar. E se tem projeto e tem interesse também, né, do município naquela região ali. Então, até a gente logo mais vai ter algumas reuniões sobre a frente parlamentar da ACP do carvão. Não só essa rua, como tem outras, tipo aquela lá do Morro Estevão, né, que sai na SC, para não entrar no centrinho do Sangão, né, para que passe pela Estrada Nova, que abriu, que também ali é uma SCP, tem problema. Como tem muitas áreas, né, que tem esses problemas que não dá de pavimentar, tem projetos aqui que saiu em Criciúma, vereador Toninho, tu sabe, ficou trancado um bom tempo devido está em ACP, não está em ACP, então é um assunto também pertinente. É lá na região do São Defende, aquela Sapo, aquela região lá tinha um problema também. Então, Marcos, vereador Marcos, bem colocado, e vamos levar isso à tona também, junto da frente parlamentar da ACP do Carvão. Até peço já que o vereador Nicolas, que é o nosso secretário, já tome nota para nós pegarmos e discutirmos juntos aí na próxima reunião da ACP do Carvão. Muito obrigado, parabéns pelo requerimento. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Gorete Waroli. Gostaria de parabenizar o vereador Marquinhos. E agora eu faço parte do movimento de irmãos também, né? Então, até na última reunião que a gente teve lá, como é interessante que não é só o público de Criciúma, vereador Toninho, que fica na Casa de Shalom, é toda a região. E nesse final de semana agora, por exemplo, vai ter lá mais de 100 casais reunidos,
porque vai ter um encontro, que a gente fala os encontros do NEL, né? Que vão estar da região da Içara e da Praia do Rincão. Então, é uma estrada muito utilizada, e a gente, no dia que eu fui fazer o meu encontro lá, eu vou confessar que eu não conhecia aquela estrada, vereador. E aí, depois, retornei várias vezes lá, e aí o presidente lá falou, já falamos com o vereador Marquinhos Machado, já estivemos no prefeito, e a gente sabe que ali tem uma questão da CP do Carvão. Mas, vereador Marquinhos, contem conosco, acho que aqui é um interesse de todos também para que aquela estrada seja pavimentada e dar melhores condições para aquelas pessoas que lá trafegam. Parabéns pelo requerimento. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 578/2025, autor Marcos Soares Machado. Realização de audiência pública no dia 10 de setembro de 2025, às 19 horas, no Salão de Festa da Capela São Casimiro, localizado na rodovia Leonardo Bialek, número 4040, linha Batista Criciúma. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Marquinhos Machado. Vereador Ademir, eu vou pedir permissão de Vossa Excelência, porque eu vou parafraseá-lo. Se a roça não planta, a cidade não janta. A cidade não janta. Esse requerimento vem de encontro, porque veja só a barbaridade, vereador Miri, você que também é produtor rural. As pessoas da linha Batista, assim como o Verdinho que eu comentei ontem, são distantes do centro da cidade, do poder público em si, mas também são Criciúma. Na linha Batista tem uma área de terra muito grande, aquela coisa toda que todos os vereadores aqui sabem. Está se liberando alguns loteamentos lá. As pessoas vão para a roça, vereador Miri, estão reclamando do barulho do trator, do cheiro do esterco. Cheiro de esterco é cheiro de dinheiro, gente. Ou eu estou falando alguma besteira aqui, vereador Miri? Me corrige, me apartei se eu estiver errado. Cheiro de esterco é cheiro de dinheiro. Você compra um lote na roça, vereador Amaral, e as pessoas estão querendo boicotar o serviço do colono. E a comunidade da linha Batista começa a se preocupar, porque começam a chegar notificações, vereadora Gorete sabe muito bem disso, porque tem atuado naquela região também. Por isso que nós estamos provocando essa audiência pública, inclusive já convido todos os vereadores aqui, vossas excelências, para participar no dia 10 de setembro de 2025, às 19 horas, no Salão de Festas da Capela São Casimiro, se o requerimento for aprovado e, por consequência, a audiência pública, para a gente ouvir a comunidade. É importante que a gente leve o poder público para aquela região, para que a comunidade possa externar as suas problemáticas e a municipalidade e o poder público poder dar a solução imediata. Com certeza, vereador Ademir. Perfeitamente, obrigado pela parte. Temos que defender, sim, essa área. E ali, toda aquela área, ela ficou como reserva para agro civil pastoril. Então, assim, no plano diretor, como eu fazia até pouco tempo atrás, né, depois que eu virei vereador, fui expulso. Depois de 12, 13 anos no CDM, fomos expulsos, como outros vereadores, parece aí. Mas, enfim, a gente sempre defendeu que lá ficaria mais agricultura. Alguns pontos, sim, loteamento, eu acompanhei algumas dessas vezes também, dos pedidos. Só que, assim, sempre a prioridade é de quem estava, não de quem está chegando. Mas começa a incomodar tanto, né, que às vezes o agricultor tem que, às vezes, se afastar, né? É a parte menor, um monte se junta, mas pela lei municipal ela diz: quem chegou antes tem o direito garantido e é signatário, tá? Então, verifica, qualquer coisa já fala com o Júlio Colossi, lá que ele vai te explicar certinho, para já ter mais informação para no dia da audiência pública chegar lá quente. Obrigado, vereador Ademir. Inclusive, eu quero fazer registro aqui da reunião da Superintendência dos Bairros do Giló, que atendeu a comunidade da linha Batista com a Karina Della Bruna. Quase 30 pessoas estiveram na reunião e esse requerimento aqui é fruto desta reunião que o nosso gabinete intermediou para a gente discutir a situação da linha Batista e o futuro daquela região que é tão importante para a cidade de Criciúma. Por isso, peço o voto favorável dos nobres colegas. Obrigado, presidente.
O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Esse assunto específico relacionado à questão da linha Batista, eu, quando estava como diretor de desenvolvimento econômico, por um período, e o vereador Ademir participava também, fui presidente do CDM, Conselho de Desenvolvimento Municipal, né, que é composto por 72 membros e que tem a missão de trabalhar e discutir e aprovar, inclusive, as suas resoluções, que depois são encaminhadas para esta casa, para a deliberação dessa casa, sobre justamente a questão do plano diretor. E eu me recordo muito bem que fui convocado para uma reunião justamente com os moradores da linha Batista, seu presidente, moradores da linha Batista, que justamente estavam preocupados com a ocupação dos espaços que antes eram usados para a agricultura, né? E que os proprietários iam vendendo, ou as pessoas mais velhas acabavam morrendo, ficava para os filhos não queriam mais trabalhar na agricultura, e aí começavam a lotear, fazer negócios com as construtoras, as loteadoras, incorporadoras, e faziam loteamentos. E aí eu me recordo muito bem, eu recebi esses moradores, estavam inclusive indignados por conta de alguns loteamentos que tinham sido aprovados, né? E foi, naquele momento, assumido o compromisso e levado, inclusive, para o CDM, essa importância de se manter, de se preservar aquela área justamente para a questão da agricultura. É importante frisar, e aí o vereador Marcos traz essa importância da audiência pública, porque o nosso plano diretor, inclusive que essa casa aprovou ano passado a revisão e o novo plano diretor, o vereador Toninho Dembelite, quando era presidente desta casa em 2012, aprovou nessa casa, junto com os vereadores na época, depois de um grande debate, confusão, mas aprovaram o plano diretor, né? A gente sabe que, quando a gente fala de plano diretor, existem muitos interesses individuais que acabam sendo confrontados, porque no plano diretor vale, muitas vezes, o que vale é a vontade da maioria. É importante frisar que essa audiência pública, depois de concluída, precisa ser encaminhada ao CDM, vereador Marcos, para que o CDM tome conhecimento, né, do conteúdo da audiência pública, daquilo que foi deliberado em audiência pública, para que, então, também, uma vez que o CDM tome conhecimento, possa deliberar dentro do CDM e, quem sabe, até aprovar uma resolução no que for relacionado a essas mudanças de zoneamentos que tem lá, e que muitas vezes há solicitação dos próprios proprietários que solicitam. É importante, eu dou uma parte sim, vereador Ademir, é importante sim frisar que muitas vezes os próprios proprietários das terras é que pedem a alteração do zoneamento, pedem a mudança do zoneamento, e aí o CDM, e aí na época a gente também verificou que os próprios representantes do bairro, da comunidade, não participavam do CDM. E aí uma das reclamações era que a gente não fica sabendo, mas quando haviam convites e quando era audiência pública, que todo mês é publicado no jornal, é convidado, né, muitas vezes eles não faziam parte. Uma parte, vereador. Só 10 centavos aqui da minha parte. Só para ter uma ideia, todas as leis, vereador Marcos, que quando vai ter um loteamento, eles têm que fazer uma faixa, uma barreira de árvores para realmente separar. Quem chega depois tem que fazer, certo? Então, com certeza, nesses loteamentos aprovados também tem uma faixa de 6 a 8 metros, dependendo do tamanho do terreno. Até 15 metros, né? Até 15 metros, dependendo. Então, é só para colaborar. Mas é importante essa audiência pública, porque, e especialmente, o resultado dela seja encaminhado para o CDM, para que o CDM tome conhecimento disso e se manifeste também com relação a essa questão ali da linha Batista, que já é de longe um pedido daquela comunidade para que se mantenham as características rurais daquela comunidade.
O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins. Não, desculpa, Daniel, eu não vi Então, com a palavra, o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, eu subo aqui nessa tribuna rapidamente e quero fazer uma menção elogiosa ao vereador Marcos. E fiquei ali refletindo nesses poucos minutos de debate sobre esse requerimento, de que questão dos loteamentos, né? A cidade ela está em expansão, mas a gente vive um problema na cidade de Criciúma, que é a especulação imobiliária, e fiquei muito preocupado com a fala do vereador Marcos, de que as pessoas que acordam cedo, a agricultura familiar, ela está ameaçada na cidade. Porque os verdadeiros donos da terra, que têm a tradição, que têm a vivência daquela área, acabam sendo exprimidos por causa dessa especulação desenfreada. E a gente tem que falar realmente que acontece isso aqui na cidade de Criciúma. Por isso a importância também da ACP, a nossa comissão ACP, a do carvão, para que algumas áreas que já são residenciais, infelizmente, elas não podem ser habitadas, a gente, né, essa casa discutir e conseguir fazer o destravamento para que a gente consiga usar o solo e para que a zona rural ela não sofra, né? E esse vereador agora, eu vou ficar muito atento na questão das mudanças de zoneamento, que muitas vezes a gente aprova, a gente lê a ata do conselho, mas a gente, às vezes, não interage com aquela comunidade que vai ser atingida para ver se realmente é a vontade daqueles moradores ou é apenas um grupo, né, ou apenas um grupo minoritário que quer fazer essa especulação imobiliária. Então, olha, me preocupou muito e penso que essa audiência pública é de muita valia e faço mais uma vez um elogio ao vereador Marcos e certamente eu estarei na reunião, se caso estiver vivo, com certeza estarei nessa reunião e participarei. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins. Presidente, Deus queira que todos nós estejamos vivos no dia 10 de setembro, mas cuida com esse cigarro, menino. Presidente, parabenizar o vereador Marcos Machado por esse requerimento e sugerir para que também seja convidado e chamado e até mesmo convocado, se for preciso, com a ajuda do vereador Miri, o pessoal de Morro da Fumaça. Porque aquela região é a região que faz limite com o Morro da Fumaça. E Morro da Fumaça tem um projeto de reformulação da estrada da linha Torres e de ajustar a extensão da Leonardo Bialek, que, se eu não me engano, eles querem transformar em loteamento industrial. Então, precisa entender bem o que Morro da Fumaça está pensando para aquele limite com a linha Batista, para que a gente não acabe criando um embaraço daqui a pouco com o próprio município de Morro da Fumaça. É uma região que está conurbada, é uma região que num passo para a esquerda tu está em Criciúma, no passo para a direita tu está em Morro da Fumaça. Então tem que trabalhar em conjunto, e essa audiência pública também tem que envolver o município de Morro da Fumaça, pela linha Torres, pela extensão da Leonardo Bialek, para que a gente consiga ter uma resolução que seja boa para Criciúma e que também não prejudique tanto o desenvolvimento de Criciúma quanto o próprio desenvolvimento
de Morro da Fumaça. Então, conversar, eu tenho certeza que o vereador Miri vai da Cocal do Sul, um pouquinho mais para frente, ali na linha Cabral também, a extensão da linha Cabral também chega em Cocal do Sul, mas eu tenho certeza que o vereador Miri ajuda o contato com o prefeito Eduardo Golo, para que a gente consiga trazer também o pessoal de Morro da Fumaça. Cedo sim, uma parte, sem dúvida nenhuma, presidente Márcio Darós. Vereador Nicola, obrigado pela parte. Vereador Marquinhos, importantíssimo. Olha a importância de uma audiência pública. O plano diretor, essa última alteração, como presidente da Comissão de Obras, acompanhei por 2 anos todo o estudo, as audiências públicas e o debate de cada região de Criciúma, junto com as câmaras temáticas e o CDM. Mas o interesse da população é difícil, porque quando tu vem, tu aprova, para depois tu voltar atrás, acaba tendo uma dificuldade maior. Temos o exemplo na nossa região aqui, a APA da Baleia Franca, fizeram algumas audiências públicas, onde acharam que não ia acontecer nada, e, enfim, não foi para frente. Quando chegou a determinação, para voltar atrás agora, o tamanho do problema que temos. E a audiência pública, justamente, quando se trata de um plano diretor, a comunidade tem que ser mobilizada. Eu acho que o convite que foi passado para os presidentes de bairro, as lideranças, eu acho que temos que se intensificar mais, digo como legislativo, de a gente fazer campanhas e trabalhar que sirva isso para próximas gerações aqui dentro, que sirva realmente de interesse, porque fica muito vazio uma audiência pública que trata de um assunto tão importante, com 20 e 30 pessoas representando uma região inteira. E isso acaba tendo impacto hoje, que às vezes para a mudança é difícil. Marquinhos, parabéns. Mobilizar a população, conte com esse presidente, convocando aqueles moradores, e com certeza o governo tem que fazer parte, sim, dessa audiência pública, para estar já encaminhando algumas deliberações já dentro dessa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 422/2025, autor Nicola Hilário Martins. Manutenção da boca de lobo localizada na rua Cônigo Miguel Giaca, de frente ao número 253, Centro. Requerimento de número 579/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações quanto à rua Júlio Colombo, no bairro Laranjinha, nos seguintes termos. 1. Existe estudo ou projeto em andamento para a realização de limpeza geral, aplicação de camada asfáltica na referida via? 2. Caso não exista, qual a justificativa apresentada pela administração municipal para a ausência dessas melhorias? 3. Havendo previsão, qual o prazo estimado para a execução do serviço de limpeza e pavimentação asfáltica? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão, votação, a moção de aplauso 025/2025, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, ao Sind Saúde pelos 50 anos de serviço prestado. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da matéria. A história do Sindicato dos Trabalhadores do Estabelecimento de Serviço de Saúde de Criciúma e Região começou em 26 de setembro de 1975, no auditório do Hospital São José, em Criciúma. Com a presença de 19 companheiros, foi fundada a Associação Profissional dos Enfermeiros, Empregados de Hospitais e Casas de Saúde de Criciúma, posteriormente alterado para a Associação Profissional dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregado em Hospitais e Casas de Saúde de Criciúma. Em 21 de novembro de 1967, foi reconhecida e assinada a Carta Sindical com a denominação do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos,
duchistas e massagistas e empregados em hospitais, casas de saúde de Criciúma. Já em agosto de 1984, com a criação do 5º Grupo do Plano de Confederação dos Trabalhadores do Comércio, passou-se a denominar Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços de Saúde de Criciúma a partir do dia 26 de novembro de 1993. Os trabalhadores alteraram novamente a denominação que vigora até hoje para Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Criciúma e região. Em 2009, o sindicato ganha uma nova reformulação. O novo grupo focado na defesa dos trabalhadores encontrou o sindicato desacreditado e com muitas dívidas, mas com uma boa administração, inicia muitas mudanças, quita todas as dívidas, recupera a autoestima, aumenta consideravelmente o número de sócios. Ao longo desses 50 anos, o trabalho do Sindisaúde está consolidado em 23 municípios da região de Criciúma, Araranguá, com muitas lutas a favor dos trabalhadores e na negociação de greves de diferentes hospitais. Os profissionais de serviços gerais, copa, cozinheira, secretária, recepção, auxiliar de escritório, auxiliar de dentista, auxiliar técnico de laboratório, técnico de saúde bucal, técnico de radiologia, técnico de enfermagem, enfermeiros, são atuações que constam como trabalhos no Sindisaúde. Ante o exposto, ouvindo o plenário, atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constada na ata dessa sessão a moção de aplauso ao Sindisaúde pelos 50 anos de serviço prestados, enviando cópia de nossos cumprimentos. Sala de sessão, 7 de agosto de 2025, vereadora Giovana Vitor Mondardo. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo PL 85/25, de autoria do vereador Obadias Benones, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei número 402, de 6 de novembro de 1963, que denomina Largo Tuf Chaide, o espaço calçado nas proximidades da Estrada de Ferro. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo PL 89/2025, de autoria do vereador Amaral Bittencourt, que domina Rua Milton Bolan. A assessoria jurídica da Casa opinou pela legalidade e constitucionalidade. Os pareceres das demais comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. Votação foi aprovada por unanimidade. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, que será no dia 25 de agosto, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos, vamos em paz, o senhor nos acompanhe.